Um homem rico, acostumado com o luxo e a solução, estava prestes a passar por uma virada em sua vida. Um dia ele cruza com uma mulher humilde em um trem e se apaixona. Ele era estéril e queria conquistá-la para tentar ter filhos, mas foi difícil. Todos riram dele, mas anos depois ficaram boquiabertos. Antes de ouvir esse relato apaixonante, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assim. O luxuoso vagão da primeira classe cortava a paisagem em alta velocidade, mas para Gustavo Almeida parecia que o tempo estava parado. Sentado em sua poltrona de couro, o empresário de 45 anos observava distraidamente a tela de seu laptop, sem realmente prestar atenção aos números que dançavam diante de seus olhos. Sua mente vagava, como sempre fazia nos últimos anos, pelas vastas salas vazias de sua mansão, pelos jantares solitários e pelas noites intermináveis. Gustavo era o retrato do sucesso aos olhos do mundo. Dono de uma das maiores construtoras do país, com um patrimônio que fazia muitos sonharem, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. No entanto, a única coisa que realmente desejava parecia estar eternamente fora de seu alcance. Um solavanco repentino do trem o trouxe de volta à realidade. Gustavo olhou ao redor, irritado com a interrupção de seus pensamentos, quando seus olhos se fixaram em uma cena incomum. Uma mulher jovem com roupas simples e uma mochila surrada tentava equilibrar uma bandeja com café enquanto se movimentava pelo corredor. "Com licença, senhor", ela disse suavemente, tentando passar por Gustavo. Ele a encarou por um momento, intrigado com sua presença na primeira classe. "Você não deveria estar aqui", respondeu secamente. "Esta sessão é apenas para passageiros da primeira classe." A mulher, que não devia ter mais de 30 anos, o olhou com uma mistura de surpresa e determinação. "Eu sei, senhor. Estou apenas fazendo meu trabalho. Sou a nova atendente do vagão-restaurante." Gustavo franziu o senho. "Bem, então faça seu trabalho em silêncio e não incomode os passageiros." A mulher assentiu, mas antes que pudesse se mover, o trem sacudiu novamente. A bandeja em suas mãos tremeu perigosamente, e em um instante, o café quente derramou sobre o terno impecável de Gustavo. "Meu Deus!" exclamou ela horrorizada. "Me desculpe, senhor, eu sinto muito." Gustavo se levantou abruptamente, sentindo o líquido quente escorrer por seu peito. Seus olhos faiscavam de raiva. "Olhe o que você fez. Este terno custa mais do que você ganha em um ano." A mulher, com as mãos trêmulas, tentava limpar o estrago com um pequeno guardanapo. "Por favor, me perdoe. Foi um acidente. Chega!" Gustavo a interrompeu. "Não toque em mim. Você já fez estrago suficiente. Quero falar com seu supervisor imediatamente." Os outros passageiros observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. A mulher, com lágrimas nos olhos, baixou a cabeça. "Sim, senhor. Vou chamá-lo agora mesmo." Enquanto ela se afastava, Gustavo sentiu uma pontada de algo que não reconhecia imediatamente. Culpa? Remorso? Ele sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. Afinal, ele era Gustavo Almeida. Não devia satisfações a ninguém, muito menos a uma simples atendente que não sabia fazer seu trabalho direito. Mas quando seus olhos encontraram novamente os dela, algo mudou. Por um breve momento, viu naqueles olhos castanhos uma profundidade que o surpreendeu. Não havia apenas medo ou submissão, como esperava. Havia também uma força silenciosa, uma dignidade que o deixou momentaneamente sem palavras. "Qual é o seu nome?" perguntou, sua voz mais suave do que pretendia. "Clara", ela respondeu, erguendo o queixo ligeiramente. "Clara Oliveira." Gustavo sentiu um estranho aperto no peito. Clara, um nome simples, mas que, de alguma forma, parecia iluminar o ambiente ao seu redor. "Bem, Clara", ele disse, ajustando o paletó manchado. "Talvez eu tenha exagerado um pouco. Acidentes acontecem." Clara o olhou com surpresa, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Obrigada, senhor. Prometo que vou compensar isso de alguma forma." Naquele momento, Gustavo não sabia, mas aquele encontro acidental estava prestes a mudar o curso de sua vida para sempre. Enquanto o trem continuava sua jornada, levando-o de volta para sua vida de luxo e solidão, algo dentro dele havia se movido. Uma pequena rachadura em sua armadura, cuidadosamente construída, por onde um raio de luz começava a se infiltrar.
O supervisor chegou, profusamente pedindo desculpas e oferecendo-se para pagar a limpeza do terno. Gustavo, para sua própria surpresa, dispensou a oferta com um gesto. "Não será necessário", disse ele, seus olhos ainda fixos em Clara. "Às vezes, precisamos de um pouco de caos em nossas vidas perfeitamente organizadas." Clara sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto, de uma maneira que Gustavo achou inexplicavelmente cativante. E assim, naquele vagão de trem, entre manchas de café e desculpas murmuradas, começava uma história que nenhum dos dois poderia ter previsto. Enquanto o trem seguia seu caminho, Gustavo se viu pensando em Clara muito depois que ela havia desaparecido em direção ao vagão-restaurante. Havia algo nela, uma autenticidade que ele não encontrava há anos em seu mundo de negócios e aparências. Era como se, por um breve momento, ele tivesse vislumbrado uma vida diferente. Uma existência além dos números em sua conta bancária e das paredes frias de sua mansão. O restante da viagem passou em um borrão, com Gustavo alternando entre revisar documentos em seu laptop e olhar discretamente para o corredor, esperando ver Clara novamente. Quando o trem finalmente chegou à estação, ele se pegou hesitando, uma parte dele desejando ter mais uma chance de falar com ela. Mas o momento havia passado. Gustavo desceu do trem, voltando para sua vida de sempre. No entanto, enquanto caminhava pela plataforma em direção ao seu motorista que o aguardava, ele não pôde deixar de olhar para trás, procurando uma última vez por aquele rosto que, em questão de minutos, havia se tornado inesquecível. Clara Oliveira. Um nome que ecoaria em sua mente nos dias que viriam. Um lembrete de que, às vezes, as coisas mais significativas da vida podem surgir nos momentos mais inesperados. Dias se passaram desde o incidente no trem, mas Gustavo não conseguia tirar Clara da cabeça. Sentado em seu escritório na cobertura de um dos arranha-céus mais imponentes da cidade, ele se pegava divagando, relembrando o sorriso sincero e os olhos determinados daquela mulher. "Senhor Almeida." A voz de sua secretária o trouxe de volta à realidade. "O senhor tem uma reunião com o conselho em 5 minutos. Gustavo assentiu, ajustando a gravata. "Obrigado, Mônica. Estarei lá em um momento." Enquanto caminhava pelos corredores espelhados em direção à sala de reuniões, Gustavo refletia sobre como aquele breve encontro no trem havia mexido com ele. Era como se Clara tivesse aberto uma janela em um quarto há muito tempo fechado, deixando entrar uma brisa fresca de possibilidades. A reunião transcorreu como de costume, números, gráficos, projeções. Mas pela primeira vez em anos, Gustavo se sentiu inquieto, como se algo estivesse faltando em meio a todo aquele sucesso corporativo. "E quanto ao novo projeto habitacional, Sr. Almeida?" perguntou um dos diretores. "Acredito que seja uma ótima oportunidade para expandirmos nossa marca no mercado de classe média." Gustavo hesitou por um momento, uma ideia começando a se formar em sua mente. "Na verdade, senhores, estive pensando, e se ao invés de focarmos apenas no lucro, considerássemos um projeto de habitação social?" Um silêncio atônito tomou conta da sala. Os executivos se entreolharam, confusos com a súbita mudança de direção de seu CEO. "Habitação social?" questionou outro diretor ceticamente. "Senhor, com todo respeito, esse não é exatamente o nosso mercado-alvo." Gustavo se inclinou para a frente, um brilho determinado em seus olhos. "Exatamente por isso que devemos considerá-lo. Imaginem o impacto que poderíamos ter. Não apenas em termos de responsabilidade social, mas também na diversificação de nossa carteira." À medida que ele elaborava sua visão, Gustavo percebia que estava falando não apenas como um empresário, mas como alguém que começava a enxergar além dos zeros em uma conta bancária. A imagem de Clara, com sua dignidade silenciosa diante da adversidade, parecia ter plantado uma semente de mudança em seu coração. Após a reunião, sozinho em seu escritório, Gustavo se permitiu um momento de introspecção. Ele caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade que se estendia abaixo. Quantas Claras haveria lá fora, lutando diariamente, sonhando com um lar digno? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Regina, sua governanta-chefe. "Senhor Almeida, lamento incomodá-lo, mas temos um problema na mansão.
2 de nossas funcionárias pediram demissão repentinamente e estamos com dificuldades para substituí-las. Gustavo franziu o senho. Entendo, Regina. Faça o necessário para resolver a situação. Contrate quem for preciso. Ao desligar, uma ideia ousada cruzou sua mente. E se... Não, seria loucura. Mas a imagem de Clara persistia, como se o destino estivesse tentando lhe dizer algo. Decidido, ele pegou o telefone novamente. Mônica, preciso que você faça algo para mim. Entre em contato com a empresa ferroviária. Quero informações sobre uma funcionária chamada Clara Oliveira. Enquanto aguardava as informações, Gustavo se perguntava o que exatamente estava fazendo. Era apenas curiosidade? Ou havia algo mais, um desejo de reconexão com aquele breve momento de autenticidade que experimentara no trem? Horas depois, Mônica entrou em seu escritório com um pequeno dossiê. Senhor, aqui estão as informações que solicitou sobre Clara Oliveira. Gustavo folheou o documento absorvendo cada detalhe. Clara era solteira, tinha 28 anos, morava em um bairro simples da periferia e sustentava sozinha 2 irmãos mais novos, desde o falecimento dos pais em um acidente de carro há 3 anos. Algo dentro dele se aqueceu ao ler sobre sua dedicação à família. Era uma qualidade que ele admirava, algo que faltava em sua própria vida solitária. Tomando uma decisão repentina, Gustavo pegou o telefone. Regina, sobre aquelas vagas na mansão, acho que tenho uma candidata em mente. Enquanto discava o número de Clara fornecido no dossiê, Gustavo sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há anos. O que ela diria? Como reagiria à sua proposta? Alô? A voz suave e familiar de Clara soou do outro lado da linha. Olá, Clara. Aqui é Gustavo Almeida. Não sei se você se lembra de mim, mas nos conhecemos em uma situação um tanto inusitada no trem há alguns dias. Houve uma pausa, e então... Claro que me lembro, Sr. Almeida. Como poderia esquecer? Espero que seu terno tenha ficado bem após a limpeza. Gustavo sorriu, surpreendendo a si mesmo. Ficou ótimo, não se preocupe. Na verdade, estou ligando porque tenho uma proposta para você. Estou com algumas vagas abertas em minha equipe doméstica e gostaria de saber se você estaria interessada. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Finalmente, Clara respondeu, sua voz uma mistura de surpresa e cautela. Eu não sei o que dizer, Sr. Almeida. É uma oferta muito generosa, mas... Por favor, pense a respeito. Gustavo interrompeu gentilmente. O salário será significativamente maior do que o seu atual e haverá benefícios adicionais. Além disso, se aceitar, poderá trazer seus irmãos para morar nas dependências da mansão. Ele podia praticamente ouvir as engrenagens girando na mente de Clara. Como o senhor sabe sobre meus irmãos? Gustavo hesitou, percebendo seu erro. Eu fiz algumas pesquisas. Espero que não se ofenda. Estava apenas tentando entender melhor sua situação para fazer a melhor oferta possível. Houve outro momento de silêncio, e então Clara falou, sua voz firme. Senhor Almeida, agradeço sinceramente sua oferta. É muito generosa, mas preciso de algum tempo para pensar. Isso mudaria completamente nossas vidas. Claro, entendo perfeitamente, Gustavo respondeu, sentindo um misto de alívio e decepção. Tome o tempo que precisar. Minha oferta permanece de pé. Ao desligar o telefone, Gustavo se recostou em sua cadeira, refletindo sobre a conversa. Pela primeira vez em anos, sentia que havia feito algo verdadeiramente significativo. Não era apenas sobre preencher uma vaga ou fazer caridade. Era sobre conexão, sobre dar uma chance ao destino. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu de tons dourados e rosa, Gustavo se perguntava o que o futuro reservava. Clara aceitaria sua oferta? E se aceitasse, como sua presença mudaria a dinâmica da mansão? Mais importante ainda, como mudaria a ele próprio? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Gustavo se preparou para deixar o escritório. O amanhã traria novas possibilidades, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente ansioso para descobrir o que viria a seguir. O telefone tocou na mansão Almeida, ecoando pelos corredores de mármore. Regina, a governanta-chefe, atendeu prontamente.
Residência Almeida, bom dia. Bom dia, respondeu uma voz hesitante do outro lado. Aqui é Clara Oliveira. Gostaria de falar com o senhor Almeida, por favor. Regina franziu o senho, não reconhecendo o nome. O senhor Almeida está em uma reunião importante. Posso ajudá-la? Ah, sim, Clara respondeu, sua voz ganhando confiança. Ele me ofereceu um emprego recentemente. Estou ligando para aceitar a proposta. Os olhos de Regina se arregalaram. Ela não tinha sido informada sobre nenhuma nova contratação. Um momento, por favor, disse, colocando a ligação em espera. Minutos depois, Gustavo estava ao telefone, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Clara, que bom ouvir sua voz. Então, você decidiu aceitar? Sim, senhor Almeida, Clara respondeu. Depois de muito pensar, acredito que esta seja uma oportunidade única para mim e meus irmãos. Estamos prontos para essa mudança. Gustavo sentiu uma onda de satisfação o invadindo. Excelente. Regina, nossa governanta-chefe, cuidará de todos os detalhes. Quando você pode começar? Em uma semana, se for conveniente. Preciso organizar algumas coisas por aqui primeiro. Perfeito. Mal posso esperar para recebê-los. Bem-vindos à família Almeida, Clara. Ao desligar, Gustavo se virou para Regina, que o observava com uma expressão intrigada. Regina, prepare tudo para a chegada de Clara e seus dois irmãos. Eles ficarão na ala leste da mansão. Regina assentiu, ainda confusa. Senhor, se me permite perguntar, quem exatamente é essa Clara? Gustavo sorriu, lembrando-se do encontro no trem. Alguém que vai trazer uma mudança muito necessária para esta casa, Regina. Confie em mim. Nos dias que se seguiram, a mansão Almeida fervilhava de atividade. Quartos foram preparados, uniformes encomendados, e uma atmosfera de expectativa pairava no ar. Os outros funcionários cochichavam entre si, curiosos sobre a misteriosa nova contratação que parecia ter caído nas graças do patrão. Finalmente, o dia chegou. Um carro enviado por Gustavo parou diante da mansão e dele desceram Clara e seus irmãos, Lucas, de 15 anos, e Bia, de 12. Seus olhos se arregalaram diante da imponente estrutura à sua frente. Uau! Sussurrou Bia, agarrando a mão da irmã. É como um castelo. Clara sorriu nervosamente, ajustando a alça de sua mochila surrada. Lembrem-se, crianças, estamos aqui para trabalhar. Comportem-se, ok? Regina os recebeu na entrada, seu olhar avaliador percorrendo o trio. Bem-vindos à mansão Almeida. Por favor, me acompanhem. Vou mostrar seus aposentos. Enquanto caminhavam pelos corredores luxuosos, Clara não pôde deixar de se sentir deslocada. Tudo ali gritava riqueza e sofisticação, um mundo completamente diferente do seu. Clara! A voz de Gustavo a fez se virar. Ele vinha em sua direção, um sorriso caloroso em seu rosto. Que bom que chegaram bem. Espero que encontrem tudo do seu agrado. Clara assentiu um pouco intimidada. Obrigada, senhor Almeida. É muito gentil da sua parte. Gustavo se abaixou para ficar na altura de Lucas e Bia. E vocês devem ser os irmãos de Clara. Bem-vindos à sua nova casa. Bia sorriu timidamente enquanto Lucas mantinha uma expressão cautelosa. Clara podia sentir a tensão em seu irmão e sabia que a adaptação não seria fácil para nenhum deles. Regina vai mostrar tudo a vocês, continuou Gustavo. Clara, quando estiver instalada, gostaria de conversar com você em meu escritório. As horas seguintes foram uma correria de desempacotar, conhecer os outros funcionários e tentar se orientar na enorme mansão. Clara sentia como se estivesse em um sonho, temendo acordar a qualquer momento. Quando finalmente bateu à porta do escritório de Gustavo, seu coração batia acelerado. Entre, veio a resposta do outro lado. Gustavo estava sentado atrás de uma imponente mesa de mogno, mas seu sorriso era acolhedor. Clara, por favor, sente-se. Como estão se adaptando? Está sendo surreal, para ser honesta, Clara respondeu acomodando-se na cadeira. Mas estamos gratos pela oportunidade, senhor Almeida. Gustavo, por favor, ele insistiu. Quero que se sinta à vontade aqui, Clara. Sei que é uma grande mudança, mas acredito que será bom para todos nós. Clara o observou curiosamente. Se me permite perguntar, por que eu? Por que nos escolheu? Gustavo hesitou, ponderando sua resposta.
Digamos que nosso encontro no trem me fez perceber que às vezes precisamos de novas perspectivas em nossas vidas. Você me impressionou com sua dignidade e força, Clara. Acredito que sua presença aqui trará algo que esta casa tem carecido há muito tempo: humanidade. As palavras de Gustavo tocaram Clara profundamente. Ela sentiu uma conexão inesperada com este homem que, há apenas algumas semanas, parecia tão distante e inalcançável. Obrigada pela confiança, ela disse suavemente. Farei o meu melhor para não decepcioná-lo. Quando Clara deixou o escritório, sentia-se mais leve, mais confiante. Talvez, pensou, esta mudança drástica fosse exatamente o que ela e seus irmãos precisavam. No entanto, nem todos na mansão compartilhavam o entusiasmo de Gustavo. Regina, em particular, observava a recém-chegada com um misto de curiosidade e desconfiança. Algo na forma como o patrão olhava para Clara a incomodava profundamente. Mônica, Regina chamou a assistente pessoal de Gustavo. O que você sabe sobre essa tal de Clara? Mônica deu de ombros. Não muito. O senhor. Almeida pediu algumas informações sobre ela há algumas semanas, mas não entrou em detalhes. Regina estreitou os olhos, observando Clara interagir com os outros funcionários. Bem, parece que teremos que ficar de olho nela, não é? Afinal, precisamos proteger os interesses do Sr. Almeida. Enquanto isso, na cozinha, Clara ajudava seus irmãos a se familiarizarem com o novo ambiente. Bia parecia encantada com tudo, mas Lucas mantinha uma expressão fechada. Luke, Clara chamou suavemente, usando o apelido carinhoso do irmão. Está tudo bem? Lucas a encarou, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Por que estamos aqui, Clara? Este lugar, estas pessoas, não é o nosso mundo. Clara suspirou, puxando o irmão para um abraço. Eu sei que é difícil, Luke. Mas esta é uma chance de darmos uma vida melhor para vocês dois. Por favor, dê uma chance. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons dourados, Clara olhou pela janela da cozinha para os jardins bem cuidados da mansão. Um novo capítulo de suas vidas estava começando, cheio de promessas e incertezas. O que o destino reservava para ela e seus irmãos neste novo mundo? E como sua presença afetaria a vida do enigmático Gustavo Almeida? Apenas o tempo diria. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes na mansão Almeida. As semanas se passaram na mansão Almeida, e aos poucos, Clara e seus irmãos começavam a se adaptar à nova realidade. Clara, com sua dedicação e eficiência, logo se tornou uma peça essencial na equipe doméstica, ganhando o respeito de muitos dos funcionários. Bia florescia no novo ambiente, encantada com as aulas particulares que Gustavo insistira em providenciar para ela e Lucas. Lucas, por outro lado, ainda lutava para se sentir em casa. O adolescente passava a maior parte do tempo em seu quarto, evitando interações com os outros moradores da mansão. Clara se preocupava com o irmão, mas sabia que ele precisaria de tempo para se ajustar. Numa tarde ensolarada, Gustavo encontrou Clara no jardim, onde ela cuidava das rosas com atenção meticulosa. Você tem jeito com as plantas, comentou ele, aproximando-se. Clara sorriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Obrigada, senhor. Quer dizer, Gustavo, ainda estou me acostumando. Gustavo riu suavemente. E como está sendo essa adaptação para você e seus irmãos? Clara hesitou por um momento antes de responder. Bia está adorando. As aulas, os livros, tudo isso é um sonho para ela. Mas Lucas, ele ainda está tendo dificuldades. Gustavo franziu o senho, genuinamente preocupado. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Na verdade... Clara começou, então parou, mordendo o lábio. Pode falar, Clara. Estou aqui para ajudar. Lucas sempre foi apaixonado por mecânica. Em nossa antiga casa, ele passava horas desmontando e remontando aparelhos velhos. Acho que ele sente falta disso. Os olhos de Gustavo brilharam com uma ideia súbita. Tenho algo que pode interessá-lo. Me acompanhe. Intrigada, Clara seguiu Gustavo até uma parte da propriedade que ela ainda não conhecia. Eles pararam diante de uma grande garagem. Esta é minha coleção particular de carros clássicos, explicou Gustavo, abrindo as portas. Alguns deles precisam de restauração. Talvez Lucas gostasse de ajudar com isso? Clara ficou sem palavras diante da visão dos veículos reluzentes. Gustavo, isso é...
incrível. Lucas ficaria extasiado. Naquele momento, Regina apareceu, seu olhar alternando entre Clara e Gustavo com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Senhor Almeida, o senhor tem uma ligação importante aguardando em seu escritório, anunciou ela, lançando um olhar penetrante para Clara. Gustavo assentiu. Obrigado, Regina. Clara, por que não traz Lucas aqui mais tarde? Tenho certeza de que ele vai gostar. Enquanto Gustavo se afastava, Regina se aproximou de Clara. Senhorita Oliveira, espero que esteja ciente de sua posição aqui. Não se esqueça de que você é uma funcionária, não uma convidada. Clara sentiu um frio na espinha diante do tom gelado de Regina. Eu sei muito bem qual é o meu lugar, senhora. Estou apenas fazendo meu trabalho e cuidando da minha família. Regina ergueu uma sobrancelha. Certifique-se de que continue assim. Seria uma pena se algo acontecesse. Com essas palavras enigmáticas, Regina se afastou, deixando Clara com uma sensação incômoda. Ela sabia que havia ganhado uma inimiga poderosa na casa. Mais tarde, naquele dia, quando Clara levou Lucas para ver a garagem, a transformação foi imediata. Os olhos do adolescente brilharam de excitação ao ver os carros clássicos. Cara, isso é incrível! Exclamou ele, correndo de um veículo para outro. Clara, você viu este Mustang de 67? E aquele Chevrolet Impala? Clara sorriu, feliz por ver o irmão animado pela primeira vez em semanas. Gustavo disse que você pode ajudar na restauração de alguns deles, se quiser. Lucas parou, sua expressão mudando para desconfiança. Por que ele faria isso? O que ele quer em troca? Luke, Clara suspirou. Nem todo mundo tem segundas intenções. Às vezes as pessoas são apenas gentis. Nesse momento, Gustavo entrou na garagem, sorrindo ao ver o entusiasmo de Lucas. E então, o que achou da minha pequena coleção? Lucas, ainda cauteloso, mas incapaz de esconder seu interesse, respondeu. É incrível, senhor. Nunca vi nada parecido. Gustavo se aproximou de um Porsche 911 de 1973. Este aqui precisa de alguns reparos no motor. Gostaria de dar uma olhada? Os olhos de Lucas se iluminaram, mas ele olhou para Clara, buscando aprovação. Ela assentiu encorajadoramente. Eu adoraria, respondeu Lucas, finalmente permitindo-se sorrir. Enquanto os dois se debruçavam sobre o capô aberto do Porsche, Clara observava com um misto de gratidão e apreensão. Era maravilhoso ver Lucas se abrindo, mas as palavras de Regina ecoavam em sua mente. Qual seria o preço dessa gentileza? Do lado de fora da garagem, escondida nas sombras, Regina observava a cena com olhos estreitos. Ela pegou seu celular e discou um número. Alô? Sim, sou eu. Preciso que você faça uma investigação completa sobre Clara Oliveira e sua família. Quero saber tudo sobre eles. Sim, tudo. Desligando o telefone, Regina lançou um último olhar para a garagem antes de se afastar. Se Clara pensava que podia entrar na vida de Gustavo Almeida tão facilmente, ela estava muito enganada. Regina estava determinada a proteger não apenas seu emprego, mas também o homem que secretamente amava há anos. Enquanto isso, dentro da garagem, Gustavo explicava pacientemente o funcionamento do motor para Lucas, que absorvia cada palavra com fascinação. Clara os observava, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Gratidão pela oportunidade dada a seu irmão, preocupação com as intenções de Regina e uma crescente e inexplicável atração por Gustavo. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas pela garagem. Um novo capítulo estava se desenrolando na mansão Almeida, repleto de promessas, perigos e possibilidades inesperadas. Clara sabia que precisaria navegar cuidadosamente por essas águas turbulentas, protegendo sua família e, ao mesmo tempo, explorando os sentimentos conflitantes que começavam a surgir em seu coração. À medida que a noite caía sobre a mansão, as engrenagens do destino continuavam a girar, preparando o palco para revelações, confrontos e talvez um amor que desafiaria todas as expectativas. As semanas se transformaram em meses e a vida na mansão Almeida encontrou um novo ritmo. Clara se destacava em suas funções, ganhando a confiança e o respeito de quase todos os funcionários. Lucas passava cada vez mais tempo na garagem, seu talento para mecânica florescendo sob a orientação de Gustavo.
Bia, por sua vez, brilhava em seus estudos, encantando seus tutores com sua inteligência e curiosidade. Numa tarde ensolarada de sábado, Gustavo convidou Clara para uma caminhada pelos extensos jardins da propriedade. Enquanto passeavam entre as flores exuberantes, uma atmosfera de intimidade crescente pairava entre eles. Clara, Gustavo começou, sua voz suave. Quero que saiba o quanto sua presença e a de seus irmãos têm significado para mim. Vocês trouxeram vida a esta mansão de uma forma que eu não imaginava ser possível. Clara sentiu seu coração acelerar. Gustavo, somos nós que devemos agradecer. A oportunidade que nos deu mudou nossas vidas. Eles pararam perto de um banco de mármore, cercado por rosas vermelhas. Gustavo hesitou por um momento antes de continuar. Há algo que preciso lhe contar. Algo que pouquíssimas pessoas sabem. Clara o olhou com curiosidade. O que é, Gustavo? Ele respirou fundo. Clara, eu não posso ter filhos. Descobri isso há anos e desde então sinto um vazio enorme em minha vida. Ver você com seus irmãos, a forma como cuida deles, me fez perceber o que estava faltando. Clara ficou sem palavras por um momento, comovida pela vulnerabilidade em sua voz. Oh, Gustavo, eu sinto muito, não fazia ideia. Ele sorriu tristemente. Não há razão para sentir. Na verdade, ter vocês aqui tem sido uma cura para mim. Especialmente você, Clara. Seus olhares se encontraram, uma corrente elétrica de emoção passando entre eles. Clara sentiu seu coração disparar, consciente de que estavam à beira de algo profundo e potencialmente perigoso. Nesse momento, o som de passos se aproximando os fez se afastar ligeiramente. Era Regina, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Desculpem interromper, disse ela, sua voz açucarada, mas há um assunto urgente que precisa de sua atenção, Sr. Almeida. Gustavo franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. Não pode esperar, Regina. Temo que não, senhor. É sobre o novo projeto habitacional. Gustavo suspirou. Muito bem. Clara, conversaremos mais tarde, sim? Clara assentiu, observando-o se afastar com Regina. Não pôde deixar de notar o olhar triunfante que a governanta lançou em sua direção. Mais tarde, naquela noite, enquanto Clara arrumava o quarto de Bia, a menina a surpreendeu com uma pergunta inesperada. Clara, você gosta do tio Gustavo? Clara quase derrubou o vaso que estava segurando. O quê? Por que está perguntando isso, Bia? A menina deu de ombros. É que você sorri diferente quando ele está por perto, e ele também. Clara sentiu o rosto queimar. Bia, não é nada disso. O Sr. Almeida é nosso patrão, e devemos respeito a ele. Mas e se ele gostar de você? Seria legal ter um pai de novo, Bia disse inocentemente. As palavras de Bia atingiram Clara como um soco. Ela sabia que precisava ter cuidado, não apenas por sua posição na casa, mas também pelas esperanças que poderia inadvertidamente despertar em seus irmãos. Enquanto isso, no escritório de Gustavo, uma conversa tensa se desenrolava. Regina, o que exatamente você está insinuando? Gustavo perguntou, sua voz carregada de irritação. Regina colocou uma pasta na mesa dele. Senhor, fiz uma investigação sobre o passado de Clara e sua família. Há inconsistências preocupantes. Gustavo abriu a pasta relutantemente, seus olhos percorrendo os documentos. Sua expressão mudou de irritação para preocupação. Isso não pode estar certo, murmurou ele. Regina assentiu gravemente. Temo que seja verdade, senhor. Clara não é quem diz ser. E há mais. Descobri que ela tem uma conexão com seu antigo rival nos negócios, Eduardo Mendes. Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eduardo Mendes era o homem que quase destruiu sua empresa anos atrás, em uma manobra corporativa suja. O que você sugere, Regina? Perguntou ele, sua voz cansada. Acho que devemos confrontá-la, senhor. Exigir explicações e, se necessário, tomar medidas drásticas. Gustavo fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. A confiança que havia depositado em Clara, os sentimentos que começavam a florescer, tudo parecia estar desmoronando. Naquela noite, a mansão Almeida estava mergulhada em um silêncio tenso. Clara, inconsciente da tempestade que se formava, adormeceu com um sorriso nos lábios,
revivendo seu momento com Gustavo no jardim. Mal sabia ela que, no dia seguinte, sua vida estaria prestes a virar de cabeça para baixo. As revelações que viriam ameaçariam não apenas seu emprego, mas também o frágil vínculo que havia se formado entre ela e Gustavo. Enquanto a lua pálida lançava sombras inquietantes pelos corredores da mansão, os destinos de seus habitantes se entrelaçavam em um nó cada vez mais complexo. Segredos, mentiras e verdades há muito enterradas estavam prestes a vir à tona, testando laços, desafiando lealdades e potencialmente destruindo sonhos recém-descobertos. O amanhecer traria consigo não apenas um novo dia, mas o início de uma batalha pelo futuro, pela verdade e talvez pelo amor. Clara, Gustavo e todos ao seu redor estavam prestes a descobrir até onde iriam para proteger aquilo que mais valorizavam. O sol mal havia nascido quando Clara foi convocada ao escritório de Gustavo. O tom urgente da mensagem a deixou apreensiva e ela sentiu um nó no estômago enquanto caminhava pelos corredores da mansão. Ao entrar no escritório, Clara imediatamente percebeu que algo estava errado. Gustavo estava de pé junto à janela, seu semblante sério e distante. Regina estava sentada em uma cadeira próxima, um sorriso frio nos lábios. "Clara, por favor, sente-se", Gustavo disse, sua voz desprovida da habitual cordialidade. Clara obedeceu, sentindo o coração acelerar. "Aconteceu alguma coisa, Gustavo?" Ele se virou para encará-la, seus olhos duros. "Receio que sim, Clara. Ou devo dizer, Maria das Dores." O sangue de Clara gelou. Aquele nome que ela havia enterrado há tanto tempo ressurgia para assombrá-la. Como você sabe disso?" Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Regina interveio, sua voz carregada de triunfo. "Fizemos uma investigação completa sobre você e sua família, senhorita Oliveira. Ou deveria dizer, senhora Mendes." Clara fechou os olhos, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. "Por favor, eu posso explicar." Gustavo bateu a mão na mesa, fazendo-a pular. "Explicar o quê?" "Que você mentiu sobre sua identidade. Que omitiu o fato de ser casada com Eduardo Mendes, o homem que quase destruiu minha empresa." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. "Não é o que você está pensando, Gustavo. Por favor, me deixe explicar." "Fale", ele ordenou, sua voz fria. Clara respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. "Meu nome verdadeiro é Maria das Dores Mendes. Eu fui casada com Eduardo, sim, mas o deixei há 4 anos quando descobri a extensão de seus negócios ilegais." Ela fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. "Lucas e Bia não são meus irmãos, são meus filhos. Mudei nossas identidades para nos proteger de Eduardo. Ele é um homem perigoso, Gustavo. Ameaçou tirar as crianças de mim se eu o deixasse." Gustavo a encarava, sua expressão uma mistura de choque e incredulidade. "E por que você não me contou isso antes?" "Porque eu tinha medo", Clara respondeu, sua voz embargada. "Medo de que, se você soubesse a verdade, nos mandaria embora. Medo de que Eduardo nos encontrasse. Eu só queria um recomeço para mim e meus filhos." Regina bufou incrédula. "E você espera que acreditemos nessa história fantástica?" "Senhor Almeida, ela obviamente está mentindo para se safar." Gustavo ergueu a mão, silenciando Regina. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Clara. "Continue", ele disse, sua voz mais suave agora. Clara assentiu, grata pela oportunidade. "Quando nos conhecemos no trem, eu não fazia ideia de quem você era. Foi só depois, quando você me ofereceu o emprego, que percebi a conexão. Mas àquela altura, eu já não podia recusar. Era nossa única chance de uma vida melhor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo caminhou lentamente até sua cadeira e se sentou, o peso das revelações visível em seus ombros. "Regina, deixe-nos a sós, por favor", ele disse finalmente. A governanta hesitou, lançando um olhar de desconfiança para Clara. "Senhor, eu não acho que..." "Agora, Regina", Gustavo insistiu, sua voz não deixando espaço para argumentos. Assim que a porta se fechou atrás de Regina, Gustavo se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Clara. "Eu quero acreditar em você, Clara, ou Maria. Mas você tem que entender que isso muda tudo." Clara assentiu, enxugando as lágrimas. "Eu sei, e sinto muito por ter mentido.
Mas tudo o que disse sobre meus sentimentos, sobre minha gratidão, tudo isso é verdade, Gustavo. Ele suspirou profundamente. E as crianças? Elas sabem? Não, Clara respondeu. Para eles, Eduardo é apenas uma memória distante. Um pai que os abandonou. Eles não sabem da verdade sobre quem ele realmente é. Gustavo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Preciso de tempo para processar tudo isso, Clara. Você entende, não é? Clara sentiu seu coração apertar. Sim, eu entendo. O que vai acontecer conosco agora? Ele se virou para encará-la, sua expressão suavizando ligeiramente. Por enquanto nada muda. Vocês podem ficar. Mas precisamos ser cautelosos. Se o que você diz sobre Eduardo é verdade, todos nós podemos estar em perigo. Clara assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Obrigada, Gustavo. Eu prometo que não vou decepcioná-lo novamente. Quando Clara deixou o escritório, suas pernas mal a sustentavam. Do lado de fora, Regina a esperava, seu olhar carregado de desprezo. Isso não acabou, a governanta sibilou. Não pense que pode enganar a todos com suas mentiras. Clara ergueu o queixo, encontrando o olhar de Regina. Não tenho mais nada a esconder, Regina. Faça o que quiser com essa informação. Enquanto Clara se afastava, Regina pegou seu telefone discando um número familiar. Alô? Sim, sou eu. Tenho informações sobre Maria das Dores Mendes. Acho que o senhor... Eduardo Mendes ficará muito interessado em saber onde sua esposa está. O dia avançava na mansão Almeida, mas a tempestade de revelações e segredos estava longe de terminar. Clara, agora exposta, lutava para manter sua compostura enquanto tentava proteger seus filhos. Gustavo, dividido entre a razão e o coração, enfrentava uma das decisões mais difíceis de sua vida. E nas sombras, as maquinações de Regina ameaçavam trazer um perigo ainda maior para dentro dos muros da mansão. O passado que Clara tanto tentara deixar para trás estava prestes a alcançá-la, trazendo consigo consequências que ninguém poderia prever. A noite caiu sobre a propriedade, carregada de tensão e incerteza. As peças do tabuleiro haviam sido violentamente sacudidas, e agora, cada movimento, cada decisão, poderia mudar o destino de todos os envolvidos. A verdade havia sido revelada, mas a que preço? E o que o amanhecer traria para os habitantes da mansão Almeida? Os dias que se seguiram na mansão Almeida foram tensos. Clara caminhava pelos corredores como uma sombra, sentindo os olhares curiosos e julgadores dos outros funcionários. Gustavo, por sua vez, mantinha-se distante, mergulhado em seus pensamentos e reuniões intermináveis. Numa tarde particularmente sombria, Lucas encontrou Clara no jardim, seu rosto uma máscara de preocupação. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no banco. Você anda estranha, o Sr. Almeida mal fala com a gente. Tem algo errado, não tem? Clara sentiu seu coração apertar. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade de seus filhos. Luke, há algo que preciso contar a você e a Bia. Algo sobre nosso passado. Naquela noite, na privacidade do quarto que dividiam, Clara reuniu seus filhos e, com lágrimas nos olhos, contou-lhes toda a verdade. Sobre seu verdadeiro nome, sobre Eduardo, sobre os perigos que os fizeram fugir. Bia, com seus olhos grandes e assustados, agarrou-se à mãe. Então, tudo foi uma mentira? Não, meu amor, Clara respondeu, acariciando os cabelos da filha. O amor que tenho por vocês, nossa família, isso sempre foi real. Só estávamos nos protegendo. Lucas permaneceu em silêncio por um longo momento, processando tudo. Finalmente ele falou. E o Sr. Almeida? Ele sabe disso tudo? Clara assentiu. Sim, ele descobriu recentemente. É por isso que as coisas estão complicadas. Vamos ter que ir embora? Bia perguntou, sua voz tremendo. Clara abraçou os dois filhos com força. Não sei, querida, mas não importa o que aconteça, estaremos juntos, sempre. Enquanto isso, no escritório de Gustavo, uma conversa tensa se desenrolava. Senhor, com todo respeito, não podemos ignorar o perigo que essa mulher representa, Regina insistia. Se o que ela diz sobre Eduardo Mendes é verdade, todos nós estamos em risco. Gustavo massageou as têmporas, sentindo o peso da situação. Eu sei, Regina,
Mas não posso simplesmente expulsá-los. As crianças, elas não têm culpa. Regina se inclinou para a frente, sua voz baixa e persuasiva. Há outras maneiras de lidar com isso, senhor. Poderíamos arranjar para que eles fossem realocados. Em segurança, é claro. Gustavo a encarou, seus olhos se estreitando. O que exatamente você está sugerindo, Regina? Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Gustavo atendeu, sua expressão mudando de irritação para choque. Como é possível? Sim, entendo. Mantenha-me informado. Ele desligou seu rosto pálido. Era meu contato na polícia. Eduardo Mendes foi visto na cidade. Regina empalideceu. Ele nos encontrou? Ainda não, Gustavo respondeu levantando-se. Mas é apenas questão de tempo. Precisamos agir rápido. Naquela mesma noite, em um hotel luxuoso no centro da cidade, Eduardo Mendes sorria para seu reflexo no espelho enquanto ajustava a gravata. Seu celular vibrou e ele atendeu com um sorriso predatório. Então ela está mesmo lá? Excelente trabalho. Você será bem recompensada por essa informação, minha cara. Desligando o telefone, Eduardo pegou um porta-retratos de sua mala. Nele, uma foto de Clara, ou Maria das Dores, como ele a conhecia, sorrindo com duas crianças pequenas. Finalmente te encontrei, querida, ele murmurou. É hora de reunir nossa família. De volta à mansão, Clara acordou no meio da noite com uma sensação de pavor. Algo estava errado, ela podia sentir. Levantando-se silenciosamente para não acordar as crianças, ela caminhou até a janela. Foi então que viu um carro desconhecido estacionado nos portões da propriedade, e encostado nele, uma figura que ela jamais esqueceria. Eduardo. O pânico a dominou. Como ele os havia encontrado? O que faria agora? Nesse momento, uma mão tocou seu ombro, fazendo-a sufocar um grito. Era Gustavo. Ele está aqui, Clara sussurrou tremendo. Gustavo assentiu gravemente. Eu sei. Venha comigo. Temos que tirar você e as crianças daqui imediatamente. Enquanto Clara acordava Lucas e Bia, explicando rapidamente a situação, Gustavo coordenava com sua equipe de segurança. Em minutos, um plano de fuga estava em ação. Vocês irão para uma de minhas propriedades no interior. Gustavo explicou enquanto os guiava por um corredor secreto. Ficarão seguros lá até resolvermos isso. Clara o olhou, lágrimas nos olhos. Por que está nos ajudando depois de tudo? Gustavo parou, encarando-a intensamente. Porque, apesar das mentiras, eu acredito em você, Clara. E porque... Ele hesitou. Porque me importo com vocês. Mais do que deveria. Antes que Clara pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pela mansão. Eduardo havia entrado. Rápido! Gustavo urgiu, empurrando-os para a saída dos fundos onde um carro os aguardava. Enquanto o veículo acelerava pela estrada escura, levando Clara e seus filhos para longe do perigo imediato, Gustavo permaneceu na mansão, preparando-se para enfrentar o homem que ameaçava destruir tudo o que ele havia começado a amar. A noite envolveu a propriedade em sombras, o ar carregado de tensão e perigo iminente. O passado e o presente haviam colidido violentamente, e as consequências dessa colisão estavam apenas começando a se desenrolar. Enquanto isso, em algum lugar na estrada escura, Clara abraçava seus filhos, rezando por sua segurança e se perguntando se algum dia encontrariam paz. E em seu coração, uma nova esperança começava a florescer. A esperança de que, talvez em Gustavo, ela tivesse encontrado não apenas um protetor, mas alguém que pudesse amá-la, apesar de seu passado turbulento. Amanhã traria novos desafios e perigos, mas, por enquanto, na escuridão da noite, a família fugia em direção a um futuro incerto, deixando para trás um homem determinado a protegê-los, custe o que custar. O sol mal havia nascido quando Gustavo se viu frente a frente, com Eduardo Mendes em seu escritório. O ar estava carregado de tensão, dois titãs do mundo corporativo medindo forças em um confronto há muito esperado. Onde está minha família, Almeida? Eduardo exigiu, seu tom falsamente cordial, mal disfarçando a ameaça subjacente. Gustavo manteve-se impassível. Não sei do que você está falando, Mendes. Esta é uma propriedade privada e você está invadindo. Eduardo riu, um som frio e sem humor. Não brinque comigo.
Sei que Maria das Dores e meus filhos estão aqui, ou estavam até pouco tempo atrás. Se você tem alguma queixa, sugiro que procure as autoridades competentes, Gustavo respondeu, sua voz firme. Agora peço que se retire. Os olhos de Eduardo brilharam perigosamente. Isso não acabou, Almeida. Você não faz ideia com quem está lidando. Quando Eduardo finalmente saiu, Gustavo deixou escapar um suspiro de alívio. Imediatamente, pegou seu telefone para verificar Clara e as crianças. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Clara, Lucas e Bia chegavam à casa de campo de Gustavo. Era uma propriedade isolada, cercada por uma densa floresta. O refúgio perfeito. Mãe, quanto tempo vamos ficar aqui? Bia perguntou, seus olhos grandes cheios de medo e confusão. Clara abraçou a filha, tentando transmitir uma calma que não sentia. Não sei, querida, mas estamos seguros aqui. É isso que importa. Lucas, por sua vez, mantinha-se em silêncio, seus olhos percorrendo o ambiente desconhecido com desconfiança. Clara podia ver a raiva e a decepção em seu olhar, e seu coração doía por não poder proteger os filhos dessa realidade cruel. O telefone tocou, sobressaltando a todos. Era Gustavo. Clara, vocês chegaram bem? Sim, estamos todos bem, ela respondeu, sentindo um alívio inesperado ao ouvir sua voz. Gustavo, o que aconteceu? Eduardo? Ele esteve aqui, Gustavo interrompeu, mas já foi embora. Por enquanto, pelo menos. Clara fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Sinto muito por envolvê-lo nisso tudo, Gustavo. Você não merecia... Não se desculpe, ele a interrompeu gentilmente. Estamos juntos nisso agora. Vou resolver essa situação. Prometo. Quando desligaram, Clara se virou para seus filhos, determinada a manter a esperança viva. Vamos, crianças. Vamos explorar nossa nova casa temporária. De volta à mansão, Gustavo se reunia com sua equipe de segurança e advogados, traçando estratégias para proteger Clara e as crianças legalmente. Foi quando Regina entrou, seu rosto uma máscara de preocupação. Senhor Almeida, posso falar com o senhor em particular? Gustavo assentiu, dispensando os outros. Assim que ficaram sozinhos, Regina desabou em lágrimas. Me perdoe, senhor. Eu fiz algo terrível. Gustavo sentiu seu sangue gelar. O que você fez, Regina? Entre soluços, Regina confessou ter sido ela quem informou Eduardo sobre o paradeiro de Clara. Eu estava com ciúmes, ela admitiu. Achei que estivesse protegendo o senhor, mas eu estava errada. Gustavo a encarou, uma mistura de raiva e decepção em seus olhos. Você tem ideia do perigo em que colocou Clara e as crianças? Em que nos colocou? Regina baixou a cabeça envergonhada. Eu sei, e farei qualquer coisa para consertar isso. Após um momento tenso, Gustavo falou. Você vai nos ajudar a protegê-los agora, Regina. É a única forma de se redimir. Enquanto isso, em seu hotel, Eduardo planejava seu próximo movimento. Ele não chegara tão longe para desistir agora. Com contatos em todos os lugares, não demoraria muito para descobrir o paradeiro de sua família. Você pode fugir, Maria, ele murmurou para si mesmo, mas não pode se esconder para sempre. Na casa de campo, à noite, Clara tentava acalmar Bia, que tinha dificuldades para dormir. Lucas permanecia isolado, lutando com suas próprias emoções conflitantes. Mãe, Bia sussurrou, o papai é um homem mau? Clara sentiu seu coração apertar. Como explicar algo tão complexo para uma criança? Seu pai cometeu erros, querida. Erros graves. Mas o que importa é que estamos juntos e seguros agora. Lucas, que estava ouvindo da porta, entrou no quarto. Mas por quanto tempo? Quanto tempo vamos ficar fugindo? Clara estendeu o braço, convidando o filho a se juntar ao abraço. Após um momento de hesitação, Lucas cedeu, permitindo-se ser envolvido pelo calor familiar. Não sei o que o futuro nos reserva, Clara admitiu, mas prometo que, aconteça o que acontecer, faremos isso juntos. Enquanto a família se aconchegava, encontrando conforto um no outro, Gustavo trabalhava incansavelmente na mansão. Ele estava determinado a não apenas proteger Clara e as crianças, mas também a expor os negócios ilícitos de Eduardo, uma vez por todas. A noite avançava carregada de promessas e ameaças. Em diferentes cantos da cidade,
Pessoas tramavam, planejavam e sonhavam. Clara, em seu refúgio temporário, permitiu-se um momento de esperança. Gustavo, em seu escritório, jurou a si mesmo que faria tudo ao seu alcance para manter a salvo aqueles que, inesperadamente, haviam se tornado tão importantes para ele. E nas sombras, Eduardo aguardava, paciente como um predador, pronto para dar o bote no momento certo. O tabuleiro estava armado, as peças em movimento. O próximo lance poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Amanhã traria novos desafios, novas revelações e talvez a chance de um novo começo. Mas por enquanto, na quietude da noite, cada um dos jogadores neste drama elaborado se preparava para o que estava por vir, sabendo que o destino de todos pendia por um fio. Os dias na casa de campo passavam lentamente para Clara e seus filhos. A tensão constante da espera por notícias ou pelo inevitável confronto com Eduardo pesava sobre todos. Clara fazia o possível para manter uma aparência de normalidade, organizando aulas improvisadas para as crianças e explorando os arredores da propriedade. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Clara observava Lucas e Bia brincando no jardim, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Gustavo. "Precisamos conversar, estou a caminho." O coração de Clara acelerou. O que teria acontecido? Horas depois, o som de um carro se aproximando alertou a todos. Clara correu para a janela, alívio inundando seu corpo ao ver Gustavo saindo do veículo. Mas sua expressão mudou para choque quando viu quem o acompanhava. Regina. "O que ela está fazendo aqui?" Clara perguntou assim que Gustavo entrou, sua voz tensa. Gustavo suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Clara, sei que isso parece loucura, mas Regina quer nos ajudar." Regina deu um passo à frente, seus olhos vermelhos de lágrimas contidas. "Senhorita Clara, eu cometi um erro terrível. Fui eu quem contou a Eduardo onde você estava." Clara sentiu como se tivesse levado um soco. "Você o quê? Por favor, me deixe explicar", Regina implorou. "Eu estava cega pelo ciúme, pela insegurança. Achei que estivesse protegendo o Sr. Almeida, mas eu estava errada, terrivelmente errada." Gustavo interveio. "Clara, sei que é difícil de acreditar, mas Regina tem informações cruciais sobre Eduardo. Informações que podem nos ajudar a detê-lo de uma vez por todas." Clara olhou de Gustavo para Regina, sua mente um turbilhão de emoções. Confiança traída, raiva, medo, mas também uma pontada de esperança. Se houvesse uma chance de acabar com essa perseguição, que tipo de informações? Ela perguntou finalmente. Regina respirou fundo. Eu tenho evidências de algumas das atividades ilegais de Eduardo. Documentos, gravações, coisas que ele não gostaria que viessem à tona. Os olhos de Clara se arregalaram. "Como você conseguiu isso?" "Eu trabalhei para Eduardo por um breve período, anos atrás", Regina admitiu. "Foi assim que soube sobre você. Mantive alguns seguros, digamos assim. Nunca pensei que os usaria, mas..." Gustavo colocou uma mão no ombro de Clara. "Isso pode ser nossa chance de virar o jogo, Clara. Com essas evidências podemos não apenas mantê-los seguros, mas também fazer Eduardo pagar por seus crimes." Clara fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Confiar em Regina, depois de tudo. Mas se isso significasse liberdade, segurança para seus filhos... "Mãe!" A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Ele e Bia estavam parados na porta, olhando a cena com confusão. Clara se ajoelhou, abrindo os braços para seus filhos. "Venham cá, meus amores. Temos muito o que conversar." Enquanto Clara explicava a situação para as crianças de forma simplificada, Gustavo e Regina se afastaram para dar privacidade à família. "Você tem certeza disso?" Gustavo perguntou em voz baixa. Regina assentiu, determinação em seus olhos. "Absoluta, senhor. É hora de consertar meus erros." Do lado de fora, sem que ninguém percebesse, uma figura observava a casa de longe, através de binóculos. Eduardo sorriu para si mesmo. Seguir Regina havia sido uma jogada inteligente. "Então é aqui que vocês se escondem", ele murmurou. "Aproveitem enquanto podem, o jogo está apenas começando." De volta à casa, Clara finalmente chegou a uma decisão. "Está bem", ela disse, encarando Regina. "Vamos fazer isso. Mas saiba que não confio em você. Um passo em falso e..." Regina assentiu,
compreendendo a ameaça não dita. Entendo, e prometo que não vou decepcioná-los novamente. Gustavo sorriu, sentindo um vislumbre de esperança. Ótimo. Agora vamos traçar nosso plano. As horas seguintes foram gastas em intensa discussão e planejamento. Documentos foram analisados, estratégias traçadas. Clara sentia uma mistura de medo e determinação. Finalmente, havia uma luz no fim do túnel. Enquanto isso, Lucas e Bia observavam os adultos de longe, sentindo que algo importante estava acontecendo. Luke, Bia sussurrou, você acha que vamos poder voltar para casa logo? Lucas abraçou a irmã mais nova. Não sei, Bia, mas mamãe e o senhor Almeida vão nos proteger. Tenho certeza disso. À medida que a noite caía, o grupo finalizava seus preparativos. Amanhã seria o dia em que enfrentariam Eduardo, armados com a verdade e determinação. Clara se permitiu um momento de vulnerabilidade, deixando Gustavo a abraçar. Estou com medo, ela admitiu. Eu sei, ele respondeu suavemente, mas estamos juntos nisso. Vamos enfrentar o que vier lado a lado. Naquela noite, enquanto todos dormiam, tensão e esperança pairavam no ar. O amanhã traria confrontos, revelações e talvez a chance de um novo começo. Na escuridão, Eduardo se aproximava silenciosamente da casa, seus olhos brilhando com antecipação maligna. Ele não fazia ideia de que, dentro daquela casa, um plano estava sendo posto em ação. Um plano que poderia destruir tudo o que ele construiu. O palco estava armado para o confronto final. Segredos seriam revelados, lealdades testadas e vidas irrevogavelmente mudadas. Amanhã traria consigo não apenas um novo dia, mas potencialmente um novo futuro para todos os envolvidos. O amanhecer trouxe consigo uma tensão palpável. Clara, Gustavo, Regina e as crianças se preparavam para o que poderia ser o dia mais decisivo de suas vidas. O plano estava traçado, mas todos sabiam que enfrentar Eduardo Mendes seria como entrar na toca do leão. Lembrem-se, Gustavo instruiu sua voz firme. Precisamos manter a calma, não importa o que aconteça. Eduardo é perigoso, mas temos a verdade ao nosso lado. Clara abraçou seus filhos com força. Lucas, Bia, vocês ficarão aqui com a equipe de segurança. Não importa o que ouçam ou vejam, não saiam deste quarto até que eu ou Gustavo voltemos, entenderam? As crianças assentiram, os olhos arregalados de medo e preocupação. Lucas, sempre o protetor, segurou a mão da irmã mais nova. Nós vamos ficar bem, mãe, ele disse, tentando soar mais corajoso do que se sentia. Só, voltem logo, ok? Clara sentiu seu coração apertar. Prometo, meu amor. Estaremos de volta antes que percebam. Enquanto isso, do lado de fora da propriedade, Eduardo se preparava para fazer sua jogada. Ele não estava sozinho. 2 homens de aparência ameaçadora o acompanhavam. Lembrem-se, Eduardo instruiu. Quero minha família viva. Almeida, bem, acidentes acontecem, não é mesmo? Os homens assentiram sombriamente, verificando suas armas. De volta à casa, Gustavo recebeu uma mensagem em seu celular. É hora, ele anunciou. Eduardo está a caminho. Clara respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Regina, pálida, mas determinada, segurava uma pasta com as evidências contra Eduardo. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, Clara disse, sua voz tremendo ligeiramente. O grupo saiu para o jardim da frente, justamente quando o carro de Eduardo estacionava. O ar parecia carregado de eletricidade quando Eduardo saiu do veículo, seu sorriso frio congelando o sangue de Clara. Maria, minha querida, ele disse, sua voz falsamente doce. Ou devo dizer, Clara, finalmente nos encontramos de novo. Gustavo deu um passo à frente, colocando-se protetoramente na frente de Clara. Isso acaba aqui, Mendes. Temos provas de todos os seus crimes. É melhor se entregar pacificamente. Eduardo riu, um som sem humor. Provas? Que provas? Acha mesmo que pode me ameaçar, Almeida? Foi então que Regina avançou, a pasta em suas mãos tremendo ligeiramente. Estas provas, Sr. Mendes. Documentos, gravações, tudo o que é necessário para colocá-lo atrás das grades por um longo, longo tempo. O sorriso de Eduardo vacilou por um momento, mas logo se recompôs. Regina, minha cara. Que decepção. Achei que fôssemos...
Amigos. Isso acabou, Eduardo. Clara interveio, sua voz encontrando força. Não vou mais viver com medo. Não vou permitir que você ameace meus filhos ou as pessoas que amo. Eduardo estreitou os olhos, sua fachada de calma começando a rachar. Amor? É isso mesmo? Encontrou um novo príncipe encantado, Maria. Nesse momento, os dois homens que acompanhavam Eduardo avançaram ameaçadoramente. Gustavo imediatamente se colocou na frente de Clara e Regina. Não faça nada estúpido, Mendes, Gustavo advertiu. A polícia está a caminho, é melhor se render agora. Eduardo riu novamente, mas havia um toque de desespero em sua voz. Vocês não entendem. Eu sempre venço. Sempre? Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Eduardo fez um gesto para seus homens, que avançaram. Gustavo reagiu, entrando em luta corporal com um deles. Clara gritou. Regina deixou cair a pasta, espalhando documentos pelo chão. No meio do caos, um tiro foi disparado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos congelaram, olhando em choque para a cena diante deles. Eduardo estava no chão, segurando o braço sangrento. O tiro havia atingido de raspão, mas era o suficiente para incapacitá-lo. Seus homens, vendo seu líder caído, hesitaram. Foi nesse momento que sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente. Acabou, Eduardo, Clara disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Está na hora de enfrentar as consequências de seus atos. Minutos depois, a propriedade estava repleta de policiais. Eduardo e seus homens foram detidos, as evidências cuidadosamente recolhidas. Clara observava tudo como se estivesse em um sonho, mal acreditando que o pesadelo finalmente havia terminado. Gustavo se aproximou dela, um corte em sua testa, mas seus olhos brilhando de alívio. Acabou, Clara. Vocês estão seguros agora. Clara se jogou nos braços dele, as lágrimas finalmente fluindo livremente. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Regina observava a cena de longe, um misto de alívio e tristeza em seus olhos. Ela sabia que tinha um longo caminho pela frente para se redimir, mas dar este primeiro passo já era um começo. Dentro da casa, Lucas e Bia aguardavam ansiosamente, agarrados um ao outro. Quando Clara finalmente entrou, seus rostos se iluminaram de alegria e alívio. Mãe! Eles gritaram em uníssono, correndo para abraçá-la. Clara os envolveu em seus braços, sentindo pela primeira vez em anos que podia realmente respirar livremente. Está tudo bem agora, meus amores. Estamos seguros. Estamos em casa. Enquanto a família se abraçava, Gustavo observava da porta, seu coração cheio de uma emoção que não conseguia nomear. Ele sabia que este era apenas o começo de uma nova jornada, mas pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso pelo futuro. A noite caiu sobre a propriedade, trazendo consigo uma paz há muito tempo ausente. As estrelas brilhavam no céu, testemunhas silenciosas de um novo capítulo que estava prestes a começar na vida de todos os envolvidos. O amanhã traria novos desafios, com certeza. Haveria um longo processo legal pela frente, feridas emocionais para curar, confiança para reconstruir. Mas naquela noite, envoltos no conforto de saberem que estavam finalmente livres e seguros, Clara, seus filhos e Gustavo permitiram-se sonhar com as possibilidades que o futuro poderia trazer. Semanas se passaram desde o confronto com Eduardo. A vida na mansão Almeida gradualmente retomava um ritmo de normalidade, embora as cicatrizes emocionais ainda estivessem frescas para todos os envolvidos. Clara, agora oficialmente conhecida por todos como Maria das Dores, estava determinada a reconstruir sua vida e a de seus filhos. Com o apoio incondicional de Gustavo, ela iniciou o processo de regularizar sua situação legal e a das crianças. Numa tarde ensolarada, Clara encontrou Gustavo em seu escritório, rodeado de papéis e parecendo exausto. Você precisa descansar um pouco, ela disse suavemente, colocando uma xícara de café em sua mesa. Gustavo sorriu, grato pela preocupação. Obrigado, mas há tanto a ser feito. O processo contra Eduardo, a regularização dos seus documentos, sem falar nos negócios da empresa. Clara sentou-se à sua frente, seu rosto sério. Gustavo, precisamos conversar sobre isso. Sobre nós. O coração de Gustavo acelerou. Desde o confronto,
Eles haviam estado tão ocupados lidando com as consequências práticas que mal tiveram tempo para abordar seus sentimentos crescentes um pelo outro. Clara, ou devo dizer Maria, ele começou, hesitante. Ela sorriu tristemente. Clara está bem. É quem eu me tornei, quem eu quero ser daqui para frente. Gustavo assentiu, compreensivo. Clara, então, o que você quer dizer? Clara respirou fundo. Você fez tanto por mim, por meus filhos, arriscou tudo. E eu não posso negar que desenvolvi sentimentos por você. O rosto de Gustavo se iluminou, mas Clara ergueu uma mão, pedindo que ele a deixasse continuar. Mas temos que pensar nas crianças, em como isso afetaria nossa dinâmica aqui na mansão. E há também a questão da sua condição. Gustavo franziu o senho, lembrando-se de sua infertilidade. Você quer dizer o fato de eu não poder ter filhos? Clara assentiu, seus olhos cheios de compaixão. Sei o quanto isso significa para você, e não quero que se sinta pressionado ou que ache que está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Gustavo se levantou, caminhando até a janela. Por um momento ficou em silêncio, observando o jardim onde Lucas e Bia brincavam. Clara, ele finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Quando descobri que não podia ter filhos, achei que nunca teria uma família. Mas olhe para eles. Ele apontou para as crianças. Nos últimos meses, eles trouxeram mais alegria à minha vida do que jamais imaginei ser possível. Ele se virou para encará-la, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E você me mostrou o que é realmente amar alguém incondicionalmente. Não me importa se não posso ter filhos biológicos. Vocês três são a família que eu sempre sonhei ter. Clara sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Oh, Gustavo! Ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Clara, eu te amo. Amo vocês três. E se você me aceitar, quero passar o resto da minha vida cuidando de vocês, protegendo vocês, sendo o pai que Lucas e Bia merecem. Clara soluçou, um misto de felicidade e medo tomando conta dela. Mas e se não der certo? E se for muito cedo? Gustavo sorriu gentilmente. Então enfrentaremos isso juntos como uma família. Não temos que nos apressar. Podemos ir devagar, ver como as crianças se adaptam. O que importa é que estamos juntos nisso. Nesse momento, uma batida na porta os interrompeu. Era Regina, parecendo nervosa. Desculpem interromper, ela disse, mas achei que deveriam saber. A sentença de Eduardo saiu. Ele pegou 30 anos de prisão. Clara deixou escapar um suspiro de alívio. Finalmente, o pesadelo havia realmente acabado. Regina hesitou por um momento antes de continuar. Eu também vim me despedir. Acho que é hora de eu seguir em frente e buscar um novo começo longe daqui. Gustavo se levantou, surpreso. Regina, você não precisa ir. Sei que cometeu erros, mas também nos ajudou no final. Regina sorriu tristemente. Agradeço, senhor, mas acho que todos nós precisamos de um novo começo. E ver vocês dois juntos, bem, me faz perceber que é hora de eu buscar minha própria felicidade em outro lugar. Clara se aproximou de Regina, estendendo a mão. Obrigada por tudo, Regina. Espero que encontre o que está procurando. As duas mulheres se olharam, anos de desconfiança e rivalidade se dissolvendo em um momento de compreensão mútua. Após a saída de Regina, Clara e Gustavo voltaram sua atenção um para o outro. Então, Gustavo disse suavemente, o que você me diz? Quer tentar construir uma vida juntos? Clara sorriu, seu coração cheio de esperança pela primeira vez em anos. Sim, ela respondeu. Vamos tentar. Eles selaram a promessa com um beijo terno, cheio de promessas para o futuro. Lá fora, Lucas e Bia observavam a cena pela janela do escritório, seus rostos iluminados por sorrisos esperançosos. Acho que vamos ter um novo pai, Bia sussurrou animada. Lucas, embora ainda cauteloso, não pôde evitar um pequeno sorriso. Acho que sim. E sabe de uma coisa, Bia? Acho que vai ser bom. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Almeida, uma nova família começava a se formar. O caminho pela frente não seria fácil, com muitos desafios e ajustes a serem feitos. Mas com amor, paciência e compreensão, eles enfrentariam cada obstáculo juntos. A noite caiu, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer, de um futuro brilhante cheio de possibilidades.
Para Clara, Gustavo, Lucas e Bia, era o início de uma nova jornada. Uma jornada que fariam lado a lado como uma família. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para a família recém-formada. Clara, Gustavo, Lucas e Bia estavam aprendendo a navegar em sua nova realidade, com todos os altos e baixos que isso implicava. Numa manhã de domingo, a família estava reunida na cozinha da mansão. Gustavo, vestindo um avental com a frase "O melhor pai do mundo", um presente de Dia dos Pais antecipado de Bia, tentava fazer panquecas, enquanto Clara o observava com um misto de diversão e preocupação. "Tem certeza que não quer ajuda, querido?" ela perguntou, tentando não rir da massa grudada no teto. Gustavo sorriu determinado. "Não, não. Eu prometi às crianças que faria o café da manhã hoje. Como diz aquele ditado, se não pode aguentar o calor, saia da cozinha." Lucas, sentado à mesa com um livro de física avançada, um presente de Gustavo, ergueu os olhos. Na verdade, o ditado é: se não aguenta o calor, saia da cozinha. E acho que no seu caso seria melhor seguir o conselho. Todos riram, incluindo Gustavo, que finalmente admitiu derrota. Ok. Que tal pedirmos uma pizza?" "Pizza no café da manhã?" Bia exclamou, seus olhos brilhando de excitação. Clara fingiu considerar por um momento. "Bem, acho que podemos abrir uma exceção hoje. Mas só se vier com bastante vegetais." Enquanto esperavam a pizza chegar, a família se acomodou na sala de estar. Gustavo notou que Lucas parecia mais quieto que o normal. "Está tudo bem, filho?" ele perguntou gentilmente. Lucas hesitou por um momento antes de responder. "É só que... Bem, o Dia dos Pais está chegando e..." Clara e Gustavo trocaram olhares preocupados. Eles sabiam que a transição seria difícil para Lucas, que era velho o suficiente para lembrar de Eduardo. Gustavo se sentou ao lado do menino. "Luke, eu sei que não sou seu pai biológico e nunca tentaria substituí-lo, mas quero que saiba que te amo como um filho. Se você me permitir, gostaria de ser um pai para você, do jeito que você precisar que eu seja." Lucas olhou para Gustavo, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Eu gosto de você, Gustavo. Muito. É só que... é complicado, sabe?" Clara se juntou a eles, abraçando o filho. "Está tudo bem, meu amor, não há pressa. Podemos ir no seu ritmo." Bia, que havia estado incomumente quieta, de repente falou: "Eu já considero o Gustavo meu pai. Ele é muito melhor que o Eduardo." A declaração inocente de Bia trouxe lágrimas aos olhos de todos. Gustavo a puxou para um abraço, sentindo seu coração transbordar de amor. O momento foi interrompido pela campainha. A pizza havia chegado. Enquanto comiam, a conversa fluiu mais levemente, com Gustavo contando histórias engraçadas de sua juventude e Clara compartilhando planos para o futuro. Mais tarde naquele dia, Clara encontrou Gustavo em seu escritório, parecendo pensativo. "Um centavo pelos seus pensamentos?" ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Gustavo sorriu, pegando sua mão. "Estava pensando em como minha vida mudou nos últimos meses. Sabe, antes de conhecer você e as crianças, eu achava que tinha tudo: dinheiro, sucesso, poder. Mas estava tão vazio por dentro." Clara assentiu, compreensiva. "Sei bem como é isso. Passei tanto tempo com medo, focada apenas em sobreviver, que quase me esqueci como era realmente viver." Gustavo a puxou para mais perto. "Clara, eu quero fazer isso dar certo. Não apenas por nós, mas pelas crianças também. Eles merecem estabilidade, amor, uma família de verdade. E eles terão", Clara assegurou. "Nós daremos isso a eles, juntos." Naquele momento, Lucas apareceu na porta do escritório, parecendo nervoso. Gustavo", ele chamou hesitantemente. "Eu estava pensando, você poderia me ajudar com este problema de física? Estou meio travado." O rosto de Gustavo se iluminou. "Claro, Luke. Vamos dar uma olhada nisso." Enquanto os dois se debruçavam sobre o livro, Clara observava com o coração cheio. Era um pequeno passo, mais significativo. Lucas estava começando a aceitar Gustavo em sua vida, a confiar nele. A noite caiu sobre a mansão Almeida, trazendo consigo uma sensação de paz e contentamento. Na sala de estar, a família se reuniu para assistir a um filme, aconchegados em um grande sofá. Bia, aninhada entre Clara e Gustavo, sussurrou: "Isso é bom, não é? Nós quatro juntos assim."
Clara trocou um olhar emocionado com Gustavo por cima da cabeça da menina. Sim, meu amor. É muito bom. Lucas, sentado no chão encostado nas pernas de Gustavo, permitiu-se relaxar, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez, apenas talvez, as coisas realmente ficariam bem. Enquanto os créditos do filme rolavam, Gustavo olhou para sua família, porque era isso que eles eram agora, uma família, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Ele sabia que o caminho pela frente não seria sempre fácil, que haveria desafios e obstáculos a superar. Mas olhando para Clara, para Lucas e Bia, ele sabia que enfrentaria qualquer coisa por eles. O futuro era incerto, mas cheio de promessas, e juntos, como uma família, eles estavam prontos para enfrentá-lo um dia de cada vez. O outono chegou, trazendo consigo ventos de mudança para a família Almeida. As folhas douradas que caíam no jardim da mansão pareciam simbolizar o novo capítulo que se iniciava na vida de todos. Numa tarde fresca, Clara estava no escritório de Gustavo, discutindo um assunto que há muito vinha considerando. Eu quero voltar a trabalhar, Gustavo, ela disse, determinada. Não me interprete mal, sou eternamente grata por tudo que você fez por nós, mas preciso ter minha própria identidade, minha independência. Gustavo a observou por um momento, um sorriso orgulhoso se formando em seus lábios. Eu entendo completamente, Clara. Na verdade, tenho uma proposta para você. Ele pegou uma pasta de sua gaveta e a entregou a Clara. Estamos expandindo a divisão de responsabilidade social da empresa. Gostaria que você a liderasse. Clara abriu a pasta, seus olhos percorrendo os detalhes do projeto. Era ambicioso. Programas de habitação social, bolsas de estudo, iniciativas ambientais, tudo o que ela sempre sonhou em fazer. Gustavo, isso é incrível, ela disse emocionada. Mas tem certeza? Não quero que as pessoas pensem que consegui o cargo só por causa do nosso relacionamento. Gustavo pegou suas mãos. Clara, você é a pessoa mais qualificada que conheço para esse trabalho. Sua experiência de vida, sua empatia, sua determinação, é exatamente o que precisamos. O fato de estarmos juntos é apenas um bônus. Clara o abraçou, lágrimas de felicidade em seus olhos. Obrigada por acreditar em mim. Enquanto isso, na escola, Lucas enfrentava seus próprios desafios. Seu talento para física e matemática havia chamado a atenção dos professores, que sugeriram que ele pulasse um ano. Não sei, mãe, Lucas confessou a Clara naquela noite. E se eu não me encaixar com os alunos mais velhos? E se for demais para mim? Clara se sentou na beira da cama do filho. Luke, você é brilhante. Sei que dá conta. Mas a decisão é sua, não queremos pressionar você. Gustavo, que estava ouvindo da porta, entrou no quarto. Posso dar minha opinião? Lucas assentiu curioso. Quando eu tinha sua idade, Gustavo começou. Tive uma oportunidade parecida, mas fiquei com medo e recusei. Sempre me arrependi de não ter pelo menos tentado. Lucas considerou as palavras por um momento. E se eu tentar e não der certo? Então você volta para a sua turma original. Gustavo respondeu simplesmente. Não há vergonha nisso. O importante é tentar. Clara sorriu, agradecida pela forma como Gustavo lidava com a situação. Pense nisso, filho. Não precisa decidir agora. Enquanto os adultos saíam do quarto, Bia entrou correndo, segurando um papel. Olha, mamãe, fui escolhida para o papel principal na peça da escola. Clara pegou o roteiro, lendo o título. A Princesa e o Sapo. Oh, querida, isso é maravilhoso. Você vai ser uma princesa linda. O rosto de Bia murchou um pouco. Na verdade, eu vou ser o sapo. Gustavo não pôde conter uma risada, o que lhe rendeu um olhar de reprovação de Clara. O sapo é um papel muito importante, Bia, Clara disse, tentando animar a filha. Afinal, ele é quem passa por toda a transformação na história. Bia pareceu considerar isso. É verdade, e eu tenho as melhores falas. A família riu juntos, a tensão anterior se dissipando. Mais tarde naquela noite, com as crianças na cama, Clara e Gustavo conversavam na varanda, apreciando a noite estrelada. Sabe, Gustavo disse pensativamente, às vezes me pego pensando em como nossa vida mudou tão drasticamente em tão pouco tempo. Clara assentiu, recostando-se nele.
É verdade. Há um ano eu estava fugindo, temendo pelo futuro. E agora? E agora temos uma família. Gustavo completou beijando sua testa. Clara, há algo que quero te perguntar. Ele se levantou pegando algo do bolso. Clara sentiu seu coração acelerar quando viu a pequena caixa de veludo em sua mão. Gustavo se ajoelhou diante dela, abrindo a caixa para revelar um lindo anel de diamante. Clara Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? De oficializarmos esta família que construímos juntos? Clara sentiu lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Eles se beijaram, selando a promessa de um futuro juntos. No dia seguinte, ao compartilharem a notícia com as crianças, foram recebidos com reações mistas. Bia pulou de alegria, já fazendo planos para o vestido que usaria. Lucas, por outro lado, parecia hesitante. Luke, Clara chamou suavemente. O que você acha, filho? Lucas olhou de Clara para Gustavo, sua expressão séria. Vocês têm certeza disso? E se não der certo? Gustavo se ajoelhou para ficar no nível dos olhos do menino. Luke, eu amo sua mãe. Amo você e sua irmã. Amo. Não posso prometer que tudo será perfeito, mas posso prometer que farei tudo ao meu alcance para fazer vocês felizes. Lucas considerou as palavras por um momento, antes de finalmente abrir um pequeno sorriso. Ok, acho que vai ser legal ter um pai de verdade. O abraço que se seguiu foi emotivo, marcando o início de uma nova fase para a família Almeida. Enquanto planejavam o casamento e se preparavam para os novos desafios que viriam, o novo trabalho de Clara, a possível mudança de série de Lucas, a peça de Bia, eles sabiam que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. A noite caiu sobre a mansão, envolvendo a família em seu manto estrelado. O futuro era incerto, mas cheio de promessas. E eles estavam prontos para enfrentá-lo, unidos pelo amor e pela esperança de dias ainda melhores por vir. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de atividades para a família Almeida. Os preparativos para o casamento de Clara e Gustavo estavam a todo vapor, com Bia assumindo alegremente o papel de assistente de noiva não oficial. Numa tarde ensolarada de sábado, Clara estava no jardim da mansão com Bia, discutindo arranjos florais, quando Lucas se aproximou, parecendo nervoso. Mãe, Gustavo, posso falar com vocês um minuto? Ele perguntou, mexendo ansiosamente em uma folha de papel em suas mãos. Clara e Gustavo trocaram olhares intrigados. Claro, filho. O que foi? Lucas respirou fundo antes de falar. Eu decidi aceitar a proposta de pular um ano na escola. O rosto de Clara se iluminou com orgulho. Oh, Luke, isso é maravilhoso. Gustavo sorriu, colocando uma mão no ombro do menino. Estou orgulhoso de você, filho. Sei que não foi uma decisão fácil. Lucas assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu pensei no que você disse, Gustavo, sobre tentar. Sárcio, eu quero tentar. Clara abraçou o filho, sentindo seu coração transbordar de amor e orgulho. Vamos te apoiar em cada passo do caminho, meu amor. Bia, que havia estado observando a cena, de repente bateu palmas animadamente. Isso merece uma comemoração. Que tal um jantar especial? Gustavo riu. Ótima ideia, princesa. Que tal se eu cozinhar hoje? Um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo, seguido por risos nervosos. As tentativas culinárias de Gustavo haviam se tornado uma espécie de piada familiar. Clara interveio diplomaticamente. Que tal se todos nós cozinharmos juntos? Pode ser divertido. A ideia foi recebida com entusiasmo, e logo a família estava na cozinha, em meio a uma alegre bagunça de ingredientes e utensílios. Enquanto preparavam o jantar, Gustavo notou que Clara parecia um pouco pálida. Está tudo bem, amor? Ele perguntou discretamente. Clara sorriu, embora parecesse um pouco cansada. Estou bem, só um pouco enjoada. Deve ser o estresse dos preparativos do casamento. Gustavo a observou por um momento preocupado, mas foi distraído por Bia perguntando se podia adicionar chocolate ao molho de tomate. O jantar acabou sendo um sucesso surpreendente, com todos contribuindo para criar uma refeição deliciosa. Enquanto comiam, a conversa fluiu animadamente, com Lucas compartilhando seus planos e expectativas para o novo ano escolar. Dias depois,
Clara estava em seu novo escritório na empresa, revisando alguns documentos para o projeto de habitação social, quando sentiu outra onda de náusea. Preocupada, ela decidiu marcar uma consulta com seu médico. Na manhã seguinte, Clara saiu do consultório médico em estado de choque. Ela caminhou distraidamente pelo parque próximo, tentando processar a notícia que acabara de receber. Grávida. Ela estava grávida. As emoções a inundaram: alegria, medo, preocupação. Como isso afetaria o casamento? Como Lucas e Bia reagiriam? E Gustavo? Oh, Gustavo! Clara sabia o quanto a infertilidade o havia afetado, como ele havia aceitado que nunca teria filhos biológicos. E agora? Ela se sentou em um banco do parque, respirando fundo para se acalmar. Precisava contar a Gustavo primeiro, antes de qualquer outra pessoa. Naquela noite, após as crianças irem para a cama, Clara encontrou Gustavo em seu escritório. "Querido, podemos conversar?" Ela perguntou suavemente. Gustavo ergueu os olhos de seus papéis, notando imediatamente a expressão séria de Clara. "Claro, amor. Está tudo bem?" Clara se sentou, pegando as mãos de Gustavo nas suas. "Gustavo, eu fui ao médico hoje." O rosto de Gustavo empalideceu. "O que houve? Você está doente?" Clara sorriu tremulamente. Não estou doente. Eu estou grávida." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Gustavo a encarava, seus olhos arregalados de choque. "Grávida?" Ele finalmente sussurrou. "Mas como? Quer dizer, eu pensei..." "Eu sei," Clara disse suavemente. "O médico disse que às vezes isso acontece, que não é comum, mas é possível." Gustavo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Clara o observava ansiosamente, incerta sobre como ele estava se sentindo. Finalmente ele se virou e Clara viu lágrimas em seus olhos. "Um bebê," ele disse, sua voz embargada de emoção. "Nós vamos ter um bebê." Clara se levantou, indo até ele. "Sim, vamos. Você está feliz?" Em resposta, Gustavo a puxou para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Feliz?" "Clara, eu estou extasiado. É um milagre." Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados, compartilhando sua alegria e emoção. "Como vamos contar às crianças?" Gustavo perguntou finalmente. Clara sorriu. "Vamos pensar em algo especial. Talvez depois do casamento?" Gustavo assentiu, beijando-a suavemente. "Sim, vamos focar em uma coisa de cada vez. Mas, Clara, obrigado. Por me dar essa família, esse amor. Por me dar tudo." Enquanto se preparavam para dormir naquela noite, Clara e Gustavo mal podiam conter sua felicidade. O futuro, que já parecia brilhante, agora resplandecia com ainda mais promessas. Do lado de fora da mansão, a lua cheia banhava o jardim com sua luz prateada, como se abençoando a família que crescia não apenas em número, mas em amor e união. O amanhã traria novos desafios: contar às crianças, ajustar os planos do casamento, preparar-se para a chegada do bebê, mas juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. A noite avançava, envolvendo a mansão Almeida em seu manto de estrelas, enquanto dentro dela, uma família sonhava com o futuro brilhante que os aguardava. O grande dia finalmente chegou. A mansão Almeida estava irreconhecível, transformada em um cenário de conto de fadas para o casamento de Clara e Gustavo. O jardim, coberto de flores brancas e douradas, parecia saído de um sonho. Clara estava em seu quarto, dando os últimos retoques em seu vestido, quando Bia entrou, já usando seu vestido de dama de honra. "Mãe, você está linda!" exclamou a menina, seus olhos brilhando de admiração. Clara sorriu, sentindo uma onda de emoção. "Obrigada, meu amor. Você também está maravilhosa." Nesse momento, Lucas apareceu à porta, parecendo um pouco desconfortável em seu terno. "Está na hora, mãe," ele disse, um pequeno sorriso em seus lábios. Clara respirou fundo, sentindo uma mistura de nervosismo e felicidade. "Estou pronta," ela disse, pegando seu buquê. Do lado de fora, Gustavo aguardava ansiosamente no altar improvisado. Seu coração disparou quando a marcha nupcial começou a tocar e ele viu Clara caminhando em sua direção, radiante em seu vestido branco, ladeada por Lucas e Bia. A cerimônia foi emocionante e íntima, com apenas amigos próximos e familiares presentes.
Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a felicidade no rosto de Clara e Gustavo era palpável. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam e se divertiam, Clara e Gustavo trocaram olhares cúmplices. Era hora de compartilhar a grande notícia com as crianças. Eles chamaram Lucas e Bia para um canto tranquilo do jardim. Crianças, Gustavo começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Sua mãe e eu temos algo muito importante para contar a vocês. Lucas e Bia os olharam curiosamente, sentindo a seriedade do momento. Clara respirou fundo antes de falar. Lucas, Bia, vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Bia foi a primeira a reagir, seus olhos se arregalando de surpresa e alegria. Um bebê? Sério? Isso é incrível! Ela exclamou, pulando de empolgação. Lucas, por outro lado, parecia confuso. Mas eu pensei que Gustavo não pudesse ter filhos, ele disse hesitantemente. Gustavo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. É verdade, Luke. Os médicos disseram que seria muito difícil para mim ter filhos, mas às vezes milagres acontecem. Clara se juntou a eles, abraçando os dois filhos. O que vocês acham disso, meus amores? Bia não cabia em si de felicidade. Eu sempre quis ser uma irmã mais velha. Posso ajudar a cuidar do bebê? Clara riu beijando a testa da filha. Claro que pode, querida. Lucas permaneceu em silêncio por um momento, processando a notícia. Finalmente ele olhou para Gustavo. Então, o bebê vai ser seu filho de verdade? Gustavo sentiu um aperto no coração, entendendo a preocupação implícita na pergunta de Lucas. Luke, olhe para mim, ele disse gentilmente. Você e Bia são meus filhos de verdade. Sangue não define família, o amor define. E eu amo vocês dois tanto quanto vou amar este bebê. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas e ele abraçou Gustavo com força. Eu também te amo, pai, ele sussurrou. Clara observava a cena, seus próprios olhos marejados. Era a primeira vez que Lucas chamava Gustavo de pai, e o momento não poderia ter sido mais perfeito. A família se abraçou, unidos em seu amor e felicidade. Quando voltaram para a festa, seus rostos brilhavam com uma alegria que ia além da celebração do casamento. À medida que a noite avançava, Clara e Gustavo dançavam lentamente, absortos um no outro. Feliz, Sra. Almeida? Gustavo perguntou sorrindo. Clara riu suavemente. Mais do que jamais imaginei ser possível, senhor. Almeida! Eles observaram Lucas e Bia dançando desajeitadamente juntos, rindo e se divertindo. Olhe para eles, Clara disse emocionada. Quem diria que depois de tudo o que passamos, encontraríamos tanta felicidade? Gustavo beijou sua testa carinhosamente. É apenas o começo, meu amor. Temos uma vida inteira pela frente. Enquanto os convidados começavam a se despedir, Clara e Gustavo se preparavam para sua lua de mel. Eles passariam uma semana em uma ilha paradisíaca, deixando as crianças aos cuidados de uma tia de confiança de Clara. Comportem-se, ok? Clara disse abraçando Lucas e Bia. E lembrem-se, é nosso segredinho por enquanto. Não contem a ninguém sobre o bebê até voltarmos. As crianças prometeram solenemente, embora Bia mal pudesse conter sua empolgação. Quando o carro que levaria os recém-casados ao aeroporto se afastou, Lucas e Bia ficaram acenando até que desaparecesse de vista. Acha que seremos bons irmãos mais velhos? Bia perguntou a Lucas. Lucas sorriu, passando o braço pelos ombros da irmã. Seremos os melhores, Bia. Juntos podemos fazer qualquer coisa. A noite caiu sobre a mansão Almeida, as estrelas brilhando como testemunhas silenciosas de um novo capítulo que se iniciava. A família, agora oficialmente unida e prestes a crescer, enfrentaria novos desafios e alegrias. Mas uma coisa era certa, o amor que os unia era mais forte do que qualquer obstáculo que pudessem encontrar. E com esse amor como alicerce, o futuro nunca pareceu tão brilhante.